Olá a todos, meu nome é Blanca Bica, eu sou reumatologista pediátrica, professora associada do Serviço de Reumatologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e chefe do Serviço de Reumatologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ. Eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento e falando de um tema tão desafiador. Vamos falar sobre as síndromes autoinflamatórias e mecanismos e alvos terapêuticos envolvidos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação e gostaria de começar dizendo que várias denominações já foram dadas para esse grupo de condições, desde doenças autoinflamatórias, síndromes inflamatórias e também foram conhecidas como febres recorrentes, síndromes febris periódicas, uma vez que as primeiras doenças descritas eram doenças que tinham como característica a febre periódica. Essas síndromes inflamatórias são conceituadas como um grupo de diferentes condições secundárias a mutações genéticas de genes que codificam proteínas que têm um papel fundamental na regulação da resposta inflamatória. E esse grupo de doenças passou a ser estudado mais profundamente a partir de 1997, quando foi descoberto o gene da MFV, que é responsável pela febre familiar do Mediterrâneo, o protótipo das doenças autoinflamatórias. Essas doenças podem ter um envolvimento monogênico ou poligênico, algumas delas têm apresentação com defeitos poligênicos, a herança e penetrância são variáveis e podem ser originadas de células germinativas ou somáticas. O conhecimento a respeito dessas doenças tem sido tão grande que um banco de dados foi criado a partir de 2002, chamado InFevers, na Europa, tentando, então, separar, classificar essas doenças com as suas diferentes apresentações clínicas, e também a Sociedade Internacional de União de Imunologia, né, na Sociedade Mundial, ela também propõe a classificação dessas doenças de acordo com a apresentação e as alterações imunes observadas nesses pacientes. Vocês podem ver um número enorme de genes vem sendo descritos e cada vez mais vem se conhecendo novas apresentações clínicas relacionadas a esses defeitos genéticos. É importante lembrar que pelo menos 40% a 60% de pacientes que apresentam fenótipos sugestivos de doenças autoinflamatórias não vão ser detectadas mutações conhecidas. Entretanto, elas podem ser denominadas doenças autoinflamatórias sistêmicas indiferenciadas ou indefinidas, ou porque nós não as conhecemos ainda, ou porque elas têm as características de doenças autoinflamatórias, como nós veremos adiante, entretanto, não se conhece o gene que determina esse defeito, essa alteração inflamatória. Essa linha do tempo nos mostra a quantidade enorme de patologias descritas desde o início, ou seja, em 1997, quando foi reconhecido o gene da febre familiar do Mediterrâneo, e a cada ano várias outras patologias foram descritas, como TRAPS e RIDS em 99, as criopirinopatias em 2001, a síndrome PAPA, MAGID, DIRA, né, deficiência do antagonista de IL-1, nós vamos falar adiante, DITRA, DADA2, deficiência de adenosina deaminase 2, e até mesmo em 2020, vocês verificam no ano da pandemia, várias patologias associadas à hiperestimulação de IL-18, ligadas à secreção de IL-18, foram descritas. Portanto, essas doenças elas estão envolvidas dentro de um espectro que é o oposto da autoimunidade. Nós temos, então, o lado da ativação da imunidade adaptativa, em que nós vamos ter as doenças autoimunes com presença de autoanticorpos, e no extremo oposto nós temos as doenças autoinflamatórias encabeçadas pelas doenças febris periódicas, como febre familiar, CAPS e hiper-IgD, ou seja, o espectro amplo aí de variação em termos de ativação de imunidade inata e ativação de imunidade adaptativa.
Várias tentativas de classificação já foram feitas. Essa é uma proposta realizada em 2010, em que não se conheciam ainda muitas dessas doenças que nós vamos falar agora, mas que tentou dividir entre as doenças febris, as doenças granulomatosas, doenças que têm um caráter piogênico, com envolvimento cutâneo importante, síndromes de febre idiopática não classificadas, em que se não se conhecia o gene, como PIFAPA, a IJ sistêmica, e até mesmo alterações do complemento, doenças da hematopoese, eram classificadas dentro desse início, né, essa tentativa de diferenciação das doenças autoinflamatórias. Posteriormente, outras classificações dividiram as doenças entre aquelas que tinham manifestações clínicas semelhantes e aquelas que eram divididas de acordo com a sua patogênese. Então, por exemplo, nós tínhamos as doenças febris, né, que são essas mais conhecidas, inicialmente descritas, as doenças que apresentam lesões piogênicas, aquelas que apresentam lesões granulomatosas, doenças que cursam com psoríase e doenças que têm uma lipodistrofia com paniculite com lipodistrofia secundária. Essas seriam, então, as doenças com manifestações clínicas semelhantes. Já aquelas de acordo com a patogênese, que teriam envolvimento primariamente da família R1, daquelas que têm ativação do NF-kappa-beta, né, um sinalizador celular, aquela que envolve a regulação da IL-36, né, que é uma família de citocinas, e doenças ligadas a alterações do proteassoma com ativação do interferon. Então, essas são tentativas de novas classificações tentando diferenciar as diferentes patologias. Além disso, existem algumas características importantes em relação às doenças autoinflamatórias e, por isso, quando nós falamos da tentativa de classificação, elas nos ajudam a situar essas patologias. Então, existe uma ausência de autoimunidade, ou seja, esses são pacientes que não apresentam anticorpos. Essas crises de inflamação são frequentemente deflagradas por trauma, por estresse, e por imunizações. A vacinação é um importante gatilho para o aparecimento das crises, e a questão hereditária, que deve ser sempre questionada, uma vez que, como tem uma herança genética, pode ser uma mutação de novo, mas pode ser uma mutação que vem através das gerações. Portanto, a história familiar é importante. O quadro clínico também deve ser um fator importante para fazer a gente pensar nisso, porque são doenças que acometem desde as primeiras horas de vida até a primeira década, embora elas possam ocorrer desde a infância, né, do período neonatal até a idade adulta, ela é muito mais frequente o surgimento dentro dessa primeira década de vida, podendo ou não ter febre de duração variável e com manifestações frequentemente acometendo articulações e ossos, a pele, manifestações digestivas, oftalmológicas e até mesmo neurológicas, como meningite asséptica e etc. E, muitas vezes, a mesma doença pode ter distintas apresentações. Então, por exemplo, a febre familiar do Mediterrâneo pode ter uma apresentação musculoesquelética, com dor articular, pode ter pele, pode ter gânglio, ou seja, a primeira manifestação também pode ser diferente em pacientes distintos, o que traz também mais uma dificuldade no reconhecimento dessas doenças. A fisiopatologia vai envolver a regulação da imunidade inata, com estímulo de citocinas pró-inflamatórias e uma inflamação predominantemente neutrofílica. As primeiras descritas foram essas doenças febris hereditárias, febre familiar, crioperinopatias, a síndrome associada ao receptor TNF e a hiper-IgD. Atualmente nós temos várias outras, inclusive doenças que não têm, como nós já dissemos, o gene conhecido, e doenças de herança complexa também podem ter mecanismos moleculares similares, então nos fazendo pensar na possibilidade de doenças autoinflamatórias. Lembrar que a imunidade inata, ela tem como principais atores os leucócitos, macrófagos, a célula NK, na nossa defesa que nasce já com o indivíduo, ela também nós devemos lembrar que nós temos barreiras químicas, bioquímicas e físicas, né, como a lisosima das secreções, o muco das vias aéreas, a própria pele, etc. E a imunidade adquirida, ela não está envolvida nesse grupo de doenças, né? Porque a imunidade adquirida o principal célula responsável são os linfócitos, que, na verdade, não são o alvo nesse grupo de doenças autoinflamatórias. Portanto,
Neutrófilos, macrófagos, monócitos, células NK, células dendríticas serão os agentes mais importantes envolvidos, as células mais importantes envolvidas. Além das citocinas pró-inflamatórias, como IL-1, IL-6, TNF-alfa e IL-18, e em algumas condições, o sistema complemento, que pode ter ativação de vias inflamatórias sem necessariamente ativação da imunidade adaptativa, isso vem sendo descrito em doenças que são recentemente descritas. A partir o início desse processo inflamatório, ou seja, as doenças autoinflamatórias, elas vão ter, então, um reconhecimento de um agente a partir da ativação de receptores nas membranas celulares, ativando uma estrutura proteica, né, um complexo proteico oligomérico que é denominado inflamassoma, e que é a base da inflamação do sistema imune inato, ou seja, da ativação do sistema imune inato. Existem vários inflamassomas, mas eles são responsáveis pela ativação, pela proteção, né, e o início desse processo inflamatório celular, que vai induzir, em última análise, a piroptose, ou seja, a uma morte celular altamente inflamatória, né? É uma morte celular programada diferente da apoptose. E esse inflamassoma, então, ele vai codificar, né? Ele vai fazer parte de um processo que envolve ativação, em última análise, de proteínas pró-inflamatórias, como IL-1. Padrões de reconhecimento, né, celular, né, vão distinguir o que é self do que é não self. Então, esses receptores padrão, que estão presentes na membrana celular da célula, eles podem ser do tipo Toll-like receptor, ou pode ser ligados à lectina. Esses padrões vão reconhecer os patógenos e vão estimular outros receptores intracelulares com sinalizações que vão levar à ativação dos diferentes inflamassomas. Então, qualquer um desses receptores ativa uma via inflamatória que é comum a todos, levando a uma via provavelmente, né, mais comumente, vamos dizer assim, ligada a IL-1. E com a ativação do inflamassoma, com consequente liberação de L1-beta e L18. Inúmeros inflamassomas já foram descritos, os mais importantes são esses que estão relacionados aqui, é uma representação, né, da estrutura em função desses inflamassomas, e cada um deles, o que eles provocam, né, a estimulação, levando às patologias que nós hoje conhecemos como doenças autoinflamatórias. Portanto, o NLRP1, né, conhecido como da família NOD, né, que contém o domínio pirina, nós sabemos que está envolvida nas doenças febris periódicas, né, está então associado à ativação desse inflamassoma. O outro extremamente importante é o NLRP3, que também é a família NOD, contendo essa proteína 3, que vai ser importante no desenvolvimento das criopirinopatias, que são a síndrome associada ao frio, né, a doença de Muco-Wells, a síndrome Sinca-Nomide. Então, a alteração a ativação desse inflamassoma, né, vai provocar essas doenças. A NLRC4 não é tão importante para nós como reumatologistas, mas pode ocorrer, não é tão frequente, todas elas são raras, mas essa é uma das mais raras também, pode estar associada à síndrome de ativação macrofágica, e o AIM2 é um membro do sistema imune inato que detecta a presença de DNA não self. Então, ele é considerado, né, esse inflamassoma, como guardião-chave da integridade celular. Ele é capaz de detectar DNA não self, ou seja, ou então mesmo do próprio indivíduo, quando existe uma perda da integridade da membrana nuclear, e nós vamos ter, então, a ativação desse inflamassoma. E o inflamassoma da pirina, que é descrito, então, foi inicialmente descrito e está associado, então, à febre familiar do Mediterrâneo, à síndrome PAPA, né, à síndrome de hiper-IgD, nós vamos ter ativação desse inflamassoma. Quais são os gatilhos
né, que vários são os gatilhos que podem provocar a ativação do inflamassoma. Falta de ATP na célula, influxo de potássio, radicais livres de oxigênio, até mesmo os cristais de urato monossódico. Nós sabemos que gota hoje também está dentro desse contexto de doenças autoinflamatórias, né, quadros graves podem ser tratados com inibidores de L1. Então, portanto, a ativação desses inflamassomas vão levar à liberação de L1-beta, IL-18, interferon-alfa e IL-17. Nesse diagrama, nós podemos ver as síndromes febris hereditárias mais importantes, os defeitos genéticos que acontecem provocando a estimulação de L1. Portanto, se eu tenho um defeito na proteína, no gene que codifica a criopirina, essa proteína que vai ser responsável pela ativação da pro-IL-1-beta e IL-1-beta ativa, nós vamos ter, então, a doença de crioperinopatias, né? Pode ser doença de Mucoelza, sincanomide. Se eu tenho um defeito na proteína pirina, eu vou ter uma ativação também da caspase com ativação de pro-IL-1-beta e IL-1-beta e o aparecimento da síndrome no caso, febre familiar do Mediterrâneo. Se eu tenho um defeito no gene que codifica a mevalonate quinase, que é o MVK, nós vamos ter a síndrome de hiper-IgD, também levando a uma hipersecreção de L1-beta. E no caso do TRAPS, seria um defeito, né, de regulação no receptor do TNF. Todas terminando, né, culminando numa interferência pró-inflamatória dessa via da IL-1. Dentro desse mesmo contexto, nós temos, nós já vimos aqui da ativação da pirina para febre familiar, o NLRP3 para CAPS, nós podemos ter uma alteração dessa proteína, PSTP1P, que é a proteína que codifica também uma proteína lipin, que vai provocar a síndrome PAPA. Defeitos no gene da mevalonate quinase vai provocar alterações no metabolismo do colesterol, levando a uma hiper-IgD. Ou seja, vários inflamassomas podem provocar diferentes mecanismos, entretanto, culminando numa resposta pró-inflamatória mediada principalmente por IL-1. No caso da patofisiologia da síndrome periódica da criopirina, né, associada à criopirina, nós sabemos que existe uma formação aumentada do inflamassoma ligado a NLRP3, como nós vimos anteriormente. E esses pacientes que têm as crioperinopatias têm uma formação constitutiva permanente desse inflamassoma, ou seja, as células mononucleares do sangue periférico apresentam uma secreção espontânea de L1-beta pela ativação permanente desse inflamassoma. Portanto, o que acontece? A síntese e liberação de L1, ela requer dois sinais. O primeiro sinal seria a síntese de L1-beta, né, da pro-IL-1-beta e componentes do complexo proteico, criopirina, para a sua ativação. E o segundo sinal seria a ativação, né, das enzimas da caspase, ativando esse complexo NLRP3 criopirina, quebrando também mais uma vez a pro-IL-1-beta e IL-1-beta e liberando essa forma ativa da IL-1 e provocando o quadro inflamatório. Aqui, mais uma visão, mostrando também o efeito dentro das crioperinopatias, ativação, então, desse inflamassoma, NLRP3, que ativa as enzimas proteolíticas, caspases, que vão ativar, vão tornar, né, a proteína pro-IL-1-beta inativa na sua forma ativa, liberando IL-1-beta para o meio extracelular, e ele, por sua vez, vai se ligar aos receptores, ao receptor de IL-1, provocando, então, aí, a ativação do NF-kappa-beta, né, o sinalizador celular, estimulando maior produção de pro-IL-1-beta. E tornando esse ciclo vicioso permanente, e por isso é uma ativação sistêmica aí do processo inflamatório. A hiper-IgD é assim denominada porque muitos pacientes apresentam aumento dos níveis de IgD e muitas vezes de IgA também, ocorre por uma deficiência de uma enzima, por conta do defeito, né, genético do gene que codifica a MVK, que é a enzima, e ela tem duas formas de apresentação. Um fenótipo muito grave, que é chamado acidúria mevalônica, que é um quadro de retardo mental, com dismorfismo facial, ataxia, hipotonia, catarata, e que muitas vezes leva a óbito precocemente, e um fenótipo no qual não existe deficiência total dessa enzima mevalonate quinase, ela é uma deficiência parcial, e aí
esse que nós chamamos de hiper-IgD. Esse defeito metabólico leva a uma montagem desse inflamassoma, com ativação também de caspase 1, que vai quebrar a pró-IL-1-beta em IL-1-beta ativo, ativando, então, esse inflamassoma e provocando o quadro inflamatório. Então, o bloqueio farmacológico desse inflamassoma, com medicamentos, né, no caso anti-L1, pode reduzir essa resposta inflamatória e é uma das tentativas terapêuticas, como nós vamos ver. No caso da TRAPS, antes pensava que essas mutações associadas à síndrome periódica associada ao receptor, eles eram resultantes da eliminação defeituosa desse receptor, ou seja, ele não trabalhava, vamos dizer assim, de maneira adequada. Então, a reposição, ou seja, a inativação desse receptor que mantinha permanente a atividade do TNF-alfa, através de bloqueadores anti-TNF, seria o tratamento ideal. Entretanto, atualmente sabe-se que existe também ativação do TNF, desse receptor defeituoso, de sinalizadores celulares, como o NF-κ-beta, provocando, então, a secreção de citocinas pró-inflamatórias, a ativação de vários sinalizadores nucleares e secreção de citocinas pró-inflamatórias. Portanto, muitas vezes os pacientes não respondem ao tratamento com anti-TNF porque existem outras vias envolvidas dentro dessa patologia também. As manifestações clínicas, embora elas possam ser semelhantes, o que eu quero chamar a atenção, porque vai ser falado na aula a seguir, é a importância de se pensar nessa patologia e se reconhecer pela possível evolução para amiloidose e dano renal definitivo. Então, é importante que esse espectro, embora não totalmente igual entre elas, tenha uma via comum que seria a amiloidose, né, com evolução para dano renal definitivo. Muitas doenças foram mais recentemente descritas com mecanismos patogênicos similares a esses que nós já conhecemos, como, por exemplo, a doença autoinflamatória associada à pirina com dermatose neutrofílica. É uma doença de caráter monogênico, rara, que tem características que se compartilham com a febre familiar, porque o gene envolvido nessa patologia é o mesmo, o MFV, que codifica a pirina, ou seja, então, ativando o inflamassoma associado à pirina e levando a níveis elevados de IL-1-beta, e com isso o tratamento se assemelha muito ao que nós fazemos para a febre familiar do Mediterrâneo, que é com colchicina e terapia anti-L1-beta. Uma outra patologia que é mais afeta aos reumatologistas, a gente tem um pouco mais de experiência com essa patologia, é a síndrome PAPA, né? Artrite piogênica, pioderma gangrenoso e acne, que se deve a mutações com ganho de função no gene PST-PIP1. A patogênese não é totalmente conhecida, entretanto, nós sabemos que as alterações genéticas provocam um estímulo inflamatório, né? Então, com fosforilização dessa proteína e aumentando a interação dela com o inflamassoma pirina, né? Com a proteína pirina e seu inflamassoma, levando, em última análise, a uma sinalização de aumento de IL-1 sem que seja feito feedback negativo. O quadro clínico de artrite, pioderma gangrenoso e acne pustulosa nem sempre responde totalmente à inibição de IL-1. E parece que, então, as manifestações cutâneas respondem melhor à utilização de anti-TNF. Entretanto, isso é extremamente variável de paciente para paciente. A deficiência do antagonista do receptor de IL-1 foi descrita em 2009, é uma condição rara, se caracteriza por uma osteomielite multifocal estéril, extremamente dolorosa, essas crianças têm muita dor, com uma dermatose pustular, e é causado por mutações truncadas ou deleção completa do gene ILRN, que codifica esse antagonista de ILR1. Nós temos comercialmente a reposição desse inibidor, que é o anakinra, e infelizmente não temos no Brasil, mas temos na Europa e nos Estados Unidos, que substituiria totalmente a proteína deficiente e que acarretaria uma resposta clínica e bioquímica imediata, com melhora e resolução tanto das questões ósseas, né, do quadro ósseo, quanto da questão cutânea.
Uma outra patologia é a DITRA, que é a deficiência do antagonista do receptor de IL-36, que também tem o início neonatal, logo após o nascimento. Nós sabemos que IL-36 é um membro da superfamília do IL-1, com 4 isoformas, IL-36 alfa, beta, gama e a proteína acessória associada ao IL-1, à interleucina 1. O quadro clínico se caracteriza por uma erupção pustular, muitas vezes existe uma psoríase pustular generalizada, associada a febre, neutrofilia, muitas vezes dor articular, quadro de artrite, colangite ou psoríase. E existe, então, a mutação com perda de função desse gene, o gene que codifica o antagonismo a IL-36. Se ele não é antagonizado, ele vai estimular permanentemente, né, a IL-1. Na verdade, dentro dessa superfamília, nós não temos o produto antagonista do receptor de IL-36 propriamente, ou seja, não tem um tratamento alvo específico. Entretanto, como ele desencadeia um processo inflamatório, nós podemos tentar o tratamento com corticoide, metotrexate, anti-TNF e até mesmo inibidores de IL-1, né, porque muitas vezes a gente vai ter um estímulo predominantemente dessa citocina. Na síndrome de Majeed, nós temos uma mutação autossômica recessiva no gene LPIN2, que codifica uma proteína denominada lipin-2, que tem um papel importante no processamento de gorduras. Essa é uma doença bastante complexa, no qual, embora a gente conheça o gene, nós não sabemos exatamente o mecanismo que provoca as lesões ósseas, a anemia, que é uma anemia eritropoética desde o nascimento, e a inflamação cutânea. Entretanto, a resposta clínica ao tratamento com anti-L1-beta promove uma melhora clínica e provavelmente ela tem um papel importante na patogenia dessa síndrome. Passando para as interferonopatias, nem tudo, como nós vimos, é mediado por IL-1. IL-1 tem grande importância nessas doenças autoinflamatórias, entretanto, nós temos outras vias de sinalização envolvidas, como, por exemplo, aquelas mediadas por interferon. Nós sabemos que os interferons eles são produzidos através do estímulo por reconhecimento de padrões intracelulares, e com isso eles são reconhecidos por vários sensores, né, como também o Toll-like receptor, Nod-like, etc. E quando existe um defeito associado ao interferon, nós vamos ter síndromes autoinflamatórias associadas ao proteassoma, né? O que nós chamamos de proteassoma? Ele é responsável pela limpeza celular, vamos chamar assim. É um sistema complexo que degrada proteínas intracelulares que estão marcadas para morrer, ou seja, ubiquinizadas, né? Ubiquitina é uma proteína que marca as proteínas, as células que devem morrer. Portanto, quando existe um defeito, por exemplo, no gene PSMB8, leva a um acúmulo dessas proteínas no citoplasma, desencadeando um quadro inflamatório, né, por essa via e podendo promover, então, a morte celular. Então, é uma das vias também de ativação inflamatória e nós sabemos que pode haver a ativação da interleucina 1 também através de ativação de inflamassoma também dentro desse grupo de doenças. Como exemplo, eu gostaria de chamar a atenção para a síndrome SAVI, que é a vasculopatia associada à proteína STING com início na infância, que ocorre por uma mutação no gene TMM137, que codifica essa proteína, que é um sensor, né, no citossol, o STING, e provoca essa doença. A característica clínica dela é uma inflamação vascular importante, periférica, com distrofia ungueal e doença pulmonar intersticial. O mecanismo da doença é essa assinatura do interferon e ocorre um ganho de função do STAT1, que vai fosforilar de maneira sustentada e aumentada essa expressão de genes estimulado por interferon. Portanto, quando isso acontece, nós podemos ver aqui a fosforilação do STAT, levando a uma superestimulação do interferon e o tratamento pode ser através da inibição com medicamentos, né, que nós chamamos anti-JAK1 e JAK2. Esse mecanismo, então, através dessa fosforilação aumentada, nós vamos ter expressão, então, de um hiperestímulo do interferon, levando, então, ao quadro inflamatório.
por exemplo, outras doenças além de SAB, nós temos Kendall, Aicardi Goutieres e outras que são descritas. Aqui, comercialmente, nós temos ruloxitinib, baricitinib e tofacitinib, que podem ser utilizadas, né, para tentando diminuir essa fosforilação do STAT e estímulo do interferon tipo 1. Uma outra patologia que foi também descrita bastante recentemente é a DADA2, deficiência de adenosina deaminase 2, que ocorre por um defeito no gene, né, uma mutação no gene CSR1, com perda de função, e codifica um grupo de proteínas, que na verdade são enzimas, e diminui o efeito dessa enzima, a adenosina deaminase 2. Ela tem um efeito pleomórfico, ela age na polarização macrofágica, na ativação do neutrófilo cronicamente, na desregulação da mitose, levando, em última análise, a um defeito, uma alteração da integridade endotelial, e com isso o quadro clínico se apresenta com AVC, né, acidentes vasculares de início precoce, tanto isquêmicos quanto hemorrágicos, uma vasculopatia caracterizada pelo livedo e episódios febris. O mecanismo exato não é totalmente conhecido, mas o que se observa é que a resposta a inibição do TNF-alfa mostra uma importante melhora desses pacientes. Então, os pacientes são tratados com anti-TNF. Aqui um resumo, em que nós vemos o inflamassoma, né, NLRP3, também chamado NALP3, está associado à criopirinopatia, o defeito da pirina, levando à febre familiar, todos eles, em última análise, ativando as caspases, né, enzimas proteolíticas, que vão clivar para IL-1-beta em IL-1-beta e promover a doença autoinflamatória. Em termos, passando já para a parte de tratamento, nós temos algumas moléculas envolvidas na inativação da interleucina 1. No Brasil, nós só temos o canakinumab, que é o anticorpo monoclonal, o anti-IL-1-beta, que se liga diretamente a IL-1-beta inativando. Mas nós temos o anakinra, que nós falamos, que é o antagonista do receptor, ou seja, ele vai se ligar no receptor antes que IL-1-alfa e beta se liguem, e temos um anticorpo de fusão, né, uma molécula de fusão, que é o rilonacept, né, que também pode se ligar ao receptor e impedir a sinalização para inflamação, impedindo que a IL-1-beta e a IL-1-alfa se ligue ao seu receptor. Aqui mostrando, então, que o canakinumab é um monoclonal e o rilonacept é uma proteína de fusão que vai se ligar à molécula ativa, impedindo que ela se ligue ao seu receptor e faça o sinal inflamatório. Esse é um resumo do que nós falamos até agora, no qual nós observamos as doenças autoinflamatórias aqui descritas, a mutação de cada uma delas e o tratamento proposto de acordo com o alvo que nós objetivamos. Vocês observem que nas doenças febris periódicas, síndrome PAPA, DIRA, nós vamos ter basicamente IL-1 como um alvo envolvido e que pode ser controlado através dos medicamentos que a gente tem aí para controle da atividade de IL-1. Já outras patologias que nós não sabemos exatamente o mecanismo de ação, sabemos que existe o envolvimento, por exemplo, na IJ sistêmica, do NLRP3, mas não isoladamente, ele pode ser tratado com anti-IL-1 também, tendo como alvo essa resposta inflamatória. A síndrome PAPA, nós não sabemos exatamente o mecanismo, mas tratamos com corticoide, colchicina, e caso não responda, utilizamos o L1 com alguma resposta. No caso da DA2, como já dissemos, o alvo é o anti-TNF, apesar de termos envolvimento de outras vias dentro na deficiência de adenosina deaminase 2, e nos defeitos das interferonopatias, defeitos do proteasoma, nós vamos ter um papel importante dos inibidores da JAK como um mecanismo de controle desse quadro inflamatório.
Essas doenças são doenças bastante complexas, raras, mas importantes de serem reconhecidas pelo que nós dissemos do seu potencial efeito de dano a longo prazo. Como mensagem final, eu gostaria de reafirmar que esse campo das doenças autoinflamatórias se expandiu tanto que esse diagnóstico deve ser considerado tanto em adultos quanto crianças, mesmo na ausência de febre periódica. E, embora sejam raras, com isso nós não temos dados de incidência e prevalência, nós temos, o diagnóstico deve ser tentado da melhor forma possível e instituir alguma terapêutica para tentar reduzir essas complicações a longo prazo, especialmente a amiloidose. E os agentes anticitocinas, como anti-TNF e anti-L1, têm se mostrado efetivos e eficazes para controlar a inflamação em algumas, né, dessas doenças autoinflamatórias. Eu sei que foram muitas informações, muitas mensagens, mas eu quero me colocar à disposição para as perguntas que vierem e eu agradeço desde já o convite para participar, então, desse evento. Muito obrigada.